Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Lucas e hoje eu vim contar uma história aqui pra vocês do dia que eu fui Jesus. E então, deixa o seu like aqui, deixa seu comentário. No final do vídeo, não gostou? Pode deixar o dislike também, não tem problema. Vai ajudar também do mesmo jeito. Bom, vamos lá, vou começar contando essa história pra você desde o começo. Eu ainda estava na faculdade de psicologia, né, ali por volta do quase no final já, oitavo, nono, décimo período ali. Então eu já tava ali bem no finalzinho, já tinha um certo conhecimento, tinha uma parte que eu gostava bastante, né, uma matéria de psicodiagnóstico, que inclusive foi uma das matérias mais importantes pra mim, mais marcantes, né, teve várias outras, mas essa também, né, e a professora também, né, que eu tive na época, foi uma professora que me marcou bastante e fez parte da minha história. Eu fui num belo dia e algo que frequentemente a gente fazia nas aulas dela era visitações a uma clínica de reabilitação. Eu não vou falar o nome aqui, mas é uma clínica de reabilitação, né? Um centro terapêutico e tudo mais. Era um local que a gente ia para fazer estágio, para fazer aplicação de teste, para fazer entrevista, para realmente ali ter um contato com pessoas ali que estão ali dentro e pra gente, né, articular ali, desenvolver as técnicas, desenvolver os testes e tudo mais, aprender ali realmente a como manusear até mesmo a entrevista, né? A entrevista é uma parte muito importante de ser psicólogo. Um bom psicólogo é alguém que sabe fazer uma boa entrevista. Eu fui lá, né, várias vezes inclusive, já fui como estagiário, já fui como voluntário, já fui como monitor, como lá também fazia o acolhimento de pessoas com algum tipo de problema ligadas à substância. Lá era um campo aonde eu me sentia em casa. Apesar de parecer completamente contraditório, eu me sentia muito bem lá. Apesar de que já teve internos lá, apresentaram características de ter o transtorno de personalidade antissocial. Ou como você já deve ter escutado, psicopata. Eu me sentia muito bem porque lá era um lugar que eu gostava de ir, mas não ausentava o risco do local. Mas bom, vamos lá. Em um belo dia eu fui como monitor, né, para ajudar essa professora e tudo mais, e porque eu queria ir também, eu gostava demais de ir lá. Então eu fiz questão de ir. Mesmo que ela não precisasse de monitor, eu ia lá só como ouvinte também, só porque eu gosto de ir lá. Então a gente foi, e aí o espaço lá é dividido por alas. Existe a ala das pessoas que vão para passar o dia. Existe a ala dos ternos, que são pessoas ali com transtornos mais severos, esquizofrenia, uma psicose grave, entre outros transtornos que colocam ali a pessoa entre um limite, e a pessoa que está ali são pessoas ali que romperam de alguma forma com a realidade. Vou falar sobre isso depois em outro vídeo com você também. A outra ala era a ala de dependência química, que era a ala que eu mais interessava, que eu mais gostava. Nesse belo dia, eu fui como monitor, dei todo o suporte, conversei com a galera, me coloquei à disposição, tava ali com a professora também, e ela tava fazendo a divisão de sempre ali, porque um grupo ia para pro hospital dia, que é esse local onde as pessoas vêm ali, passam o dia e depois vai para casa, né? Tem a ala interna e a ala de DQ, ou dependência química. Então tem 3 alas. Ela dividia ali a turma em 3 grupos, cada um ia para uma ala e depois, né, revezava ali para todo mundo ter a experiência ali completa, né? E aí eu ficava, né, nessa gestão aí, né, de organizar esse pessoal. E aí, quando eu estava me direcionando ali à ala de dependência química com um grupo, uma pessoa me para, um homem, 30 e poucos, 40 anos, e me fala que eu sou Jesus. Você é Jesus e você veio e que eu vim para salvar todo mundo. Um detalhe, na época eu usava um cabelão, eu tinha um cabelão bem grande. Desse jeito aqui. Então, naquele momento ali, parece que ele teve um delírio. O delírio é a alteração da realidade. Ou mesmo uma alucinação. A alucinação é uma criação dentro da realidade. Ou seja, a pessoa delirando enxerga um celular, enxerga, por exemplo, essa camisa e de uma outra cor. A pessoa alucinando enxerga um colete com espinhos e um lança-chamas aqui no meu ombro, por exemplo. Mais ou menos isso. A título de exemplificação, eu sei que você entendeu. Ele ali me confundiu, né? Me chamou de Jesus ali e falou que
eu vim pra salvar todo mundo e que a gente não sabe o que faz, né? Ele citou ali também, né, algumas passagens da Bíblia e tudo mais. Eu aprendi que não se contraria alguém que está tendo uma alucinação, porque o estresse ou cortisol proveniente do estresse pode aumentar aquela sensação, pode aumentar aquele quadro, pode deixar a pessoa mais irritada e, de fato, entrar num surto, porque ele não estava em surto, ele estava consciente não, né? Mas ele estava calmo, tranquilo, falando só comigo, não estava articulando, gesticulando e pegando em mim e tudo mais. Muito comum, nesse tipo de lugar, você vai conversar com alguém ali e a pessoa começa a pegar em você e tudo mais. História para outro vídeo, mas nesse mesmo local, uma pessoa tirou a roupa toda na minha frente, tá? Outro vídeo eu conto pra você. E aí é muito comum, né? As pessoas ficarem pegando em você e tudo mais. E ele ali bem tranquilo, só conversando e citando algumas passagens da Bíblia ali. E eu lembrei disso, falei, né? Não vou contrariá-lo, né? Tá tranquilo aqui, deve estar medicado e tal. E tá alucinando, né? Delirando. E aí eu só fiz uma pergunta pra ele. E você tá se comportando bem? E aí ele falou, eu faço tudo aqui e ajudo o fulano. Ele deve ter falado o nome de algum dos monitores, ou sei lá. E aí eu falei, excelente, continue assim, você está indo muito bem. Ou seja, eu não dei corda pra ele, né? Ah, me fala mais e tal. Eu não dei corda, mas acolhi, fiz ali, né? Articulei ali com ele de uma forma que entendesse que eu tinha escutado ele e que eu tinha respondido ele, né, da forma como ele talvez estava esperando, por, entre aspas, eu ser Jesus, né? E aí foi isso que eu fiz. E aí eu fui lá pra ala de dependência química, fiquei com o pessoal, ajudei e tal, orientei. Na hora de trocar, né? Porque igual eu falei, são 3 alas, os grupos vão trocando entre si. Na hora de trocar, teve algum momento que eu fiquei, né, no espaço comum, só. Dali de novo, deu ver esse cara. E aí, ele veio perto de mim de novo e pediu uma oração. E aí, como que nega? Né? Como que nega? Falou que gostou de ter conversado comigo, de que achou que nunca ia me ver, ou no caso, ver Jesus, né? E pediu uma oração. Fiz ali, né, a oração. Ele pediu pra eu pôr a mão na cabeça dele e abençoar, então eu pus ali a mão na cabeça dele. Falei, eu te abençoo. E ele agradeceu e foi embora. A experiência foi muito marcante pra mim, porque eu precisei articular ali de uma forma que eu não potencializasse um delírio, porque suponhamos, hipoteticamente, se eu viro e falo, eu não sou Jesus, eu sou um capeta. E aí ele começa a me enxergar de uma outra forma, eu poderia potencializar esse sofrimento, esse delírio, né, de imagem. E eu também, se desse muita corda ali, ele poderia se estressar ou se irritar de alguma forma e etc, né? Acho que esse ponto não chegaria porque ele tá bem medicado. Ele era esquizofrênico, né? Alguém com o diagnóstico dele. Quando é bem medicado, é uma pessoa bem apática, né? Bem apática. Eu escutei um termo lá na clínica uma vez. É alguém sem sal. Eu não gostei muito desse termo, mas tô passando pra você. Você decida aí como te cabe esse termo. Então, contei essa história com algumas pessoas. Compartilhei aí o dia que eu fui Jesus. Foi uma das histórias que me marcou. Foi uma das histórias interessantes que eu passei ao longo da graduação. E hoje tô aqui compartilhando ela com você. Então, se você gostou dessa história, da experiência que eu vivi e não deu like no começo, deixa seu like agora. Eu sei que você quer deixar seu like, então seu comentário, não gostou também? Não fica mal. Deixa seu dislike, eu entendo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas espero que você que eu tenha agradado tenha deixado o seu like aí, beleza? Então, essa foi a história do dia que eu fui Jesus. Conto com você para me ajudar a impulsionar esse canal e nos vemos no próximo vídeo.